Buenos dias, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Yo espero que esté todo bien, todo ok, todo perfecto. Hoy tenemos mais uma classe de Clínica 1, onde vamos a charlar a respeito de diarreia. Sí, hoy vamos a charlar a respeito de um motivo de consulta muito frequente, que é a diarreia. Vamos a classificar os tipos de diarreia e depois vamos a desarrollar cada tipo de diarreia. A classe de hoje, mais que nada, está enfocada em las diarreias crônicas. Sí, há patologias muito importantes acá nessa classe e que muitas das vezes são perguntas de exame. Então, muita informação hoje vamos aprender e também pido que agarrem bastante água para hoje, porque a classe queda um pouquinho mais larga de lo habitual. É muita informação para detener só em uma classe, então, tratei de resumir al máximo e os pontos principais nós vamos ver hoje. Então, vamos compartilhar a pantalla e aí vamos começar com diarreias. Fundamentalmente, então, diarreia crônica. Então, vamos definir diarreia. Bueno, basicamente, diarreia se define como o aumento do volume, aumento da fluidez ou aumento da frequência de las deposiciones en relación al hábito intestinal habitual de cada indivíduo. Sempre acordando que yo no tengo el mismo hábito que usted, entonces lo que es frecuente para mí, por ejemplo, lo que es frecuente, si son esas blandas o duras para mí, siempre medio que regular, no es lo mismo para usted. Generalmente sigue un patrón, pero no es lo mismo. Entonces, tenemos que siempre hacer mucho hincapié acá. Déjame ver si está grabando el audio. Audio está ok, entonces está grabando también. Tenemos que hacer mucho hincapié acá en diarrea, fundamentalmente en la anamnesis, saber cómo eran las heces del paciente, cómo el paciente iba de cuerpo, defecava regularmente. Porque quando temos um câmbio muito brusco ou um câmbio já crônico em relação a essa diarreia, nós temos que prender na luz e então pensar que pode ser uma diarreia. Então, a definição de diarreia é sumamente importante e muitas das vezes nós não prestamos muita atenção e então deixamos passar. Pero em maneira mais sencilla é aumento do volume, fluidez ou da frequência de las deposições. O peso normal varia, ou seja, depende de cada indivíduo. Não é o mesmo um niño que tem 5 anos, as deposições não é a mesma quantidade que um homem de 25 anos. Sí, por isso que o peso varia muito, varia entre 100 e 255 gramos por dia. Quando nós temos mais de 255 ou até mesmo 200 gramos por dia de matéria fecal produzida, podemos chamar isso de diarreia. E a diarreia, nós temos que classificar. Además de saber a definição, a outra cosita bem sencilla, bem fácil, é a respeito da classificação. ¿Por quê? Porque nós vamos classificar a diarreia a partir de sua fisiopatologia, de sua clínica e também de sua origem. ¿Sí? Ou seja, fisiopatologia, que tipo de diarreia é, a partir da clínica, se é, por exemplo, uma diarreia aguda ou crônica, e da origem, se é del origen del intestino izquierdo, o sea, del colon izquierdo, o si es del delgado o inicio del colon derecho. Básicamente es así que nosotros vamos a clasificar la diarrea. Entonces, como ya habíamos dicho, la clasificación según la clínica del paciente es básicamente aguda y crónica. Pido que, solo para agregar acá no casita, tenemos otra clasificación también, que es aguda, subaguda y crónica, que puede ser también preguntada. Então, a outra classificação, que é aguda, subaguda e crônica, classifica em, acá temos aguda menos de 4 semanas e crônica mais de 4 semanas. Pero nessa outra classificação que eu recém falei, temos aguda menos de 14 dias, subaguda, que é de 14 a 30 dias, e crônica, obviamente, maior de 30 dias. Pero só temos acá uma reclassificação na subdivisão da aguda, que é aguda em hasta 14 dias, subaguda de 15 a 30 e crônica mais de 30. Segundo a fisiopatologia, vamos a ter a diarreia osmótica, secretora, exudativa e malabsortiva. Já vamos a ver que essas são muito frequentes. Vamos associar fundamentalmente, cada uma delas tem características próprias. Então, nós vamos a ver cada uma delas, vamos a ver causas e vamos a ver todo a respeito desses 4 tipos de diarreia fundamentais. E depois temos, segundo a localização,
como ya hablamos, que segundo la localización puede ser en el intestino delgado o inicio del colon derecho y en el colon izquierdo. ¿Por qué es importante definir y delimitar, saber la clínica de cada uno de esos, si es derecho o si es izquierdo? Más así, más fácil para decir. Porque dependiendo del lugar donde afecte, de donde es la causa de la diarrea, nosotros vamos a tener distintas características. Por ejemplo, si tenemos una diarrea que está ocasionada en el intestino delgado, la diarrea generalmente es voluminosa, puede salir, ojo en eso, puede salir sangre o pus, pero no es frecuente. Sangre y pus es más frecuente en el colon izquierdo, ¿sí? Dolor periumbilical y ruidos, generalmente las panzas ahí que quedan haciendo mucho ruido, está muy asociada a dolor periumbilical y acá tenemos dolor en hipogastro, en fosa ilíaca izquierda o región sacra. Entonces, mirar acá como cambia as características. Generalmente, la del intestino delgado é um dolor mais difuso, generalmente alrededor do ombligo. Em cambio, o colon esquerdo generalmente se limita à porção inferior e também ao hemiabdômen do lado esquerdo. E ausência de sintomas rectales. Em cambio, no colon esquerdo, como estamos falando da última, das porções finais do tubo digestivo, tenemos tenesmo rectal y urgencias, ¿sí? Entonces, básicamente eso es para clasificar. Pero lo más importante acá es saber que en el colon derecho tenemos mucho volumen y raro síntomas rectales. Y en el colon izquierdo tenemos escaso volumen y generalmente el paciente va a presentar tenesmo o urgencia rectal. Agora, então, vamos a cada um dos tipos de diarreia de acordo a sua fisiopatologia. Então, as diarreias osmóticas têm um volume menor a 1 litro por dia. Acuérdense essas características de cada diarreia, porque é muito importante. Muchas de las veces ya ingresó en, por ejemplo, en Choice. Entonces, ojo en eso porque suele ser pregunta de más del oral en Choice. Entonces, diarrea osmótica generalmente tiene un volumen menor a 1 litro, ceden con el ayuno, el intervalo osmótico fetal, o anion gap, también puede ser llamado, es mayor a 125 milimol por kilo. pH fecal es -5, menor de 5, porque es debido a la fermentación bacteriana de los hidratos de carbono que no fueron absorbibles y tiene tendencia a hipernatremia. ¿Qué quiero decir con diarrea osmótica? Diarrea osmótica generalmente es un soluto que ingresa por la boca y ese soluto tiene capacidad osmótica, o sea, atrae agua. Entonces, como por ejemplo no es absorbido o es absorbido en partes, nosotros tenemos un soluto que va a arrastrar agua y ese arrastre de agua, o sea, impide con que la agua sea absorbida por el cuerpo, queda el agua en el intestino, o sea, en la luz del tubo digestivo y entonces genera una diarrea. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de diarrea osmótica? Y acá tenemos cuando el paciente ingiere mucho hidrato de carbono, como por ejemplo, ingiere mucho, o sea, cantidades excesivas de hidratos de carbono. Tenemos también los pacientes que hacen tratamiento con lactulosa, fructosa, el sorbitol o manitol también puede ser, porque el sorbitol está en los azúcares ahí de, por ejemplo, en los dietéticos, que se cambia el azúcar, por ejemplo, no me recuerdo cómo es el nombre, pero no se utiliza el azúcar, pero se utiliza otra fórmula que es en gotas. Hoy estoy con un déficit de vocabulario hoy, pero creo que me expliqué bien. Cuando se cambia el azúcar por productos dietéticos, que son para adelgazar, que no tienen calorías, que es, por ejemplo, el sorbitol. El sorbitol es un endulcorante que puede generar, cuando se toma mucho, puede generar diarrea osmótica. Entonces, essas são as principais causas. Obviamente que diarreia osmótica, déficit de lactasa, sí, muy importante, la lactasa no es degradada, entonces queda ahí en la luz, atrae agua y causa una diarrea osmótica. Y básicamente eso, sí, las características, entonces,
El volumen es muy importante, no es de mucho volumen, o sea, de menos de 1 litro. Y otra cosita muy, muy importante que muchas de las veces se pregunta es que cede con el ayuno. ¿Por qué cede con el ayuno? ¿Por qué? Porque si el paciente deja de comer, o sea, deja de ingerir esa sustancia que es osmóticamente activa, no va a ocasionar la diarrea, o sea, no va a traer agua, entonces no tiene el por qué generar la diarrea. Entonces, esa es una característica muy, pero muy importante que no se puede olvidar. Otra cosita, pH fecal muy ácido. ¿Qué causa eso? Cuando tenemos una diarrea osmótica, son las diarreas que duelen el culo. Entonces, ojo en eso porque diarrea osmótica generalmente quema el culo, ¿sí? Por así decir, no sé cómo puedo decir eso de otra manera, pero diarrea osmótica quema el culo y duele, ¿sí? Básicamente eso. Diarreas secretoras. Secretoras es muy, muy fácil de nos acordar porque si hablamos de secretora, quiere decir que secreta mucho. Entonces, el volumen va a ser mayor de 1 litro, que no cede con el ayuno de 48 a 72 horas, salvo que sea una diarrea colorreica, y el intervalo aniónico fecal no es tan alto, o sea, es menor de 50 milimoles por kilo. Miren acá, tenía mucho intervalo osmótico, o sea, anion gap. Entonces, esa osmolaridad atraía el agua y secretaba mucho, o sea, atraía el agua. Y acá no, acá nosotros vamos a tener algún defecto en la pared del propio intestino que va a generar esa secreción exagerada de líquidos y hidroelectrolitos. Bueno, ¿cuáles son las causas de las diarreas secretoras? Muy, muy importante. Tenemos las enterotoxinas, como por ejemplo la cólera, Vibrio cholerae, sí, muy importante, y algunas cepas de Escherichia coli pueden generar diarreas secretoras. Otra cosa que puede causar también diarrea secretora, celiaquia, o sea, la enfermedad celíaca. Otra, también los tumores que producen, los tumores VIP, que secretan serotonina, causan una alteración en la barrera celular, ¿sí? En la membrana celular de las células intestinales y entonces causa una secreción exagerada de líquidos. O sea, secreta serotonina que va a causar la diarrea secretora. Otra cosita también que tenemos como causa, que son las diarreas colorreicas. ¿Cuál es el punto de las diarreas colerreicas? Colorreicas no, colerreicas. Colerreicas quiere decir que tenemos una mala absorción de sales biliares. O sea, ese paciente no reabsorbe las sales biliares, queda siempre ahí en el tubo digestivo las sales biliares y va a generar la diarrea secretora. Entonces, lo más importante acá es enterotoxinas, Vibrio cholerae, sí o sí no se puede olvidar. Muchas de las veces, no es generalmente, pero muchas de las veces ya entró en escritos pidiendo cuál era el tipo de diarrea generada por el Vibrio cholerae, que es una diarrea secretora. Después, entonces, lo que no se puede olvidar, diarreas colerreicas, que es a respecto de la, de la mala absorción de ácidos biliares, y básicamente esas dos son así lo más llamativo. Obviamente, celiaquia también puede generar una diarrea secretora. Diarreas exudativas. Bueno, ¿qué son las diarreas exudativas o también pueden ser llamadas de inflamatorias? Lo más característico acá, ¿sí?, es que frecuentemente van a presentar sangre y pus en las heces, o sea, podemos llamar también de disenterias, ¿sí? Disenterias es cuando tenemos muco, pus o sangre en la materia fecal. A veces tiene síntomas generales como fiebre y alteraciones en el laboratorio. ¿Cuáles son las causas? Acá sí, vamos a notar porque después vamos a tener una clase fundamentalmente de esas dos patologías que causan generalmente la diarrea exudativa, que es la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Otras cosas que pueden generar diarrea exudativa es como, por ejemplo, la Shigella, el citomegalovirus, la colitis isquémica y también la colitis pseudomembranosa. Colitis pseudomembranosa, hago una estrellita ahí, porque es ocasionada por el Clostridium difficile y esta diarrea es tratada con vancomicina vía oral. Es la única
indicación de vancomicina vía oral. Si no, la vancomicina se da endovenosa, nunca intramuscular, porque si no genera una necrosis muscular. Entonces, ojo en eso. Vancomicina, la única indicación por vía oral. Como la vanco no se absorbe, la vanco se da vía oral, ¿sí? Para ese paciente que tiene colitis pseudomembranosa, que es por Clostridium difficile. Y después después de las diarreas exudativas, tenemos las diarreas motoras, que generalmente son de pequeño volumen y como su propio nombre dice, nosotros tenemos alteración en la motilidad, como por ejemplo, alcohol, fármacos pueden generar diarreas motoras. ¿Qué quiero decir con diarreas motoras? Que aumenta el peristaltismo intestinal. Entonces acelera aún más por ejemplo, acelera el pasaje del bolo alimenticio por el intestino por cuenta del aumento del peristaltismo y eso hace con que ese bolo fecal no sea propiamente absorvido, porque si nos acordamos de fisio o de fármaco mismo que vimos, cualquier sustancia debe quedar un tiempo determinado en el trato digestivo y también en un área de superficie adecuada para que ocurra su perfecta absorción. Entonces, en ese caso de las diarreas motoras, tenemos un peristaltismo exagerado ahí y eso va a generar una diarrea motora, o sea, peristaltismo muy elevado genera la mala absorción de sustancias. ¿Cuáles son las causas de alteración de la motilidad? Síndrome del intestino irritable, cuando estamos así prestes a rendir un examen. Yo tengo síndrome del intestino irritable, hay veces que voy antes de un horario, yo quedo ahí 5 horas adentro del baño, entonces es muy frecuente eso. Hipertiroidismo, el hipotiroidismo acelera todo en el organismo, síndrome post-vagotomía y síndrome de mala absorción. Bueno, acordando que acá también puede ser álcool y fármacos. ¿Cuáles son los fármacos que pueden generar alteración de la motilidad? Antibióticos. Antibióticos pueden generar diarreas motoras. Bueno, entonces, nosotros cuando vamos a juntar todo, tenemos 4 tipos de diarreia, 4 fisiopatologias. Tenemos la inflamatória ou exudativa, la osmótica, secretora e alteração da motilidade. Quais são as causas de cada uma dessas diarreias? As mais frequentes. Inflamatória, como já falamos, colitis ulcerosa, enfermidade de Crohn, ¿sí? Colitis isquêmica, enterocolitis por radiação e gastroenteritis eosinofílica. Pero acordando que exudativa é colitis ulcerosa e enfermidade de Crohn fundamentalmente. E por Clostridium difficile também, não vamos olvidar isso. Osmótica, insuficiência pancreática, sobrecrescimento bacteriano, enfermidade celíaca e enfermidade de Whipple. Depois nós vamos ver que o sobrecrescimento bacteriano, como já sabemos, em nosso intestino temos uma flora habitual. Quando nós temos uma proliferação excessiva dessa flora intestinal, nós temos competição. Nosso corpo compite com os micro-organismos, com os parásitos e bactérias que estão nesse trato digestivo, compite por el alimento. E quem gana? Gana quem está em la luz. Ou seja, quando temos muita bactéria, a bactéria se alimenta basicamente de todos os nutrientes e nós quedamos sem. Então, esse sobrecrescimento bacteriano vai generar uma diarreia osmótica. E na diarreia secretora, temos o síndrome carcinoide, que produz VIP, ¿sí? La mastocite sistémica, síndrome de Soering-Ellison e colitis microscópica. E por último, alteração da motilidade, que já hablamos. Então, o que nós devemos saber é que diarreia, primeiro, as classificações, tempo, aguda, subaguda ou crônica, ou aguda e crônica, o que quede mais sencillo. Depois, a fisiopatologia e o lugar de afectação. Essas são as principais classificações que nós não podemos nos olvidar em la hora de charlar em oral ou de hasta mesmo saber para o exame. Então, vamos tomar uma água e vamos seguir com a classe. Sei que é muita informação, pero sí o sí devemos saber por lo menos um pouquinho de cada coisa, porque isso se pergunta en el exame. Bueno, entonces, seguindo com a classe, nós vamos a tenemos que saber como vamos a estudar esse paciente. Se suele dizer que a diarreia é uma das enfermedades que mais tem coisas a se perguntar. ¿Por quê? Muitas das vezes
nos olvidamos de perguntar. Ah, uma coisa que é importante perguntar antes que eu me olvide, porque sempre eu me olvido e então antes que me olvide. Sempre quando temos uma diarreia aguda, fundamentalmente, temos que buscar se, por exemplo, não há pessoas da mesma epidemiologia, do mesmo ecossistema do paciente. O que quero dizer isso? Por exemplo, ayer eu e meus padres fomos em um restaurante e comemos sushi. Que passou? Todos nós outros estamos com diarreia aguda, pero foi só o Joe que foi a consultar. Então, é muito importante perguntar a respeito se mais alguém da família está com diarreia, porque muitas das vezes essa diarreia é epidemiológica, ou seja, é uma toxinfecção por algum alimento contaminado. Muito importante isso, porque assim já podemos racionar e pensar que generalmente é uma diarreia autolimitada. Vamos a ver que as agudas generalmente são autolimitadas. Pero é muito importante isso, perguntar sí ou sí se mais alguém da família está com diarreia ou já teve diarreia em alguns dias anteriores. Pero basicamente é isso, antes que me olvide, e vamos seguir. A anamnesis acá, na diarreia, é muito, pero muito compleja. Não é que compleja, é que temos que perguntar muita coisa. Muita coisa é, por exemplo, a respeito de seus hábitos tóxicos, hábitos saudáveis, alimentação. Se cambiou, acuérdense sempre que há que perguntar se há cambiado o ritmo de posicionar. Se sempre foi mais blandito do paciente, ok, temos que buscar alguma causa que seja crônica. Se de la nada, há 15 dias que começou uma diarreia que cambiou totalmente seu ritmo evacuatório, nós temos que pedir a esse paciente que passou, que tuve, se tem um exame a render, por exemplo. Então, ojo nisso porque é muito importante. Então, a anamnesis, generalmente, temos que perguntar a forma de apresentação do curso, forma de apresentação se há sangue, moco ou pus, el curso, si es, por ejemplo, la cantidad de tiempo, cuándo empezó eso, relación con los alimentos. ¿Por qué es importante preguntar la relación con los alimentos? ¿Por qué? No es lo mismo un paciente que tiene celiaquía de un paciente que no tiene celiaquía. Por ejemplo, la celiaquía, vamos a ver después, que no puede ingerir trigo, avena, alimentos que contengan trigo, avena, cebada y centeno. Entonces, ojo en esses pacientes, sempre há que perguntar se há relação com os alimentos. Por exemplo, um paciente que tem déficit de lactose, sim? Lactase é acá, lactose em Brasil. Se, por exemplo, o paciente tem déficit de lactase, o paciente, depois que come, tem muita formação de gases, tem muito dolor de pança, tem provavelmente uma diarreia depois de 2 horas, ou até mesmo um pouquinho menos ou um pouquinho mais. Então, temos que sí ou sí perguntar, hacer muito hincapié na anamnese, porque muitas das vezes pensamos que é uma toxinfecção, pero por aí o paciente tem um déficit de lactase. Então, ojo nisso, que a anamnese é muito importante. O exame físico, acá, na diarreia fundamentalmente crônica, é um pouquinho distinto da aguda. Por quê? La anamnesis y el examen físico de la diarrea crónica, lo que nosotros tenemos que saber es que diarrea crónica generalmente puede venir con un déficit malabsortivo, o sea, puede venir con déficit, una hipovitaminosis de la SADEC, puede venir no tan deshidratado, pero puede venir un poquito deshidratado. Entonces, el que más cambia acá de la diarrea aguda y de la crónica es que en la aguda causa una deshidratación generalmente más importante en ese paciente, y en la crónica el paciente presenta más signos y síntomas relacionados al déficit de mala absorción crónico que tiene en relación a vitaminas, a nutrientes. Entonces, mucho acá, hacer mucho hincapié relacionado más que nada en el estado de nutrición, de hidratación en las agudas y de nutrición en las crónicas. Entonces, tenemos que valorar el estado de hidratación, nutricional, piel, mucosas y la semiología abdominal. Muchas veces cuando el paciente viene con vômitos associados à diarreia, temos que pensar em uma infecção por uma infecção tóxico-alimentar. É isso que eu queria dizer. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer para los pacientes con diarrea crónica? Tenemos que hacer estudios de la propia heces, ¿sí? Por ejemplo, nosotros vamos a hacer el sangre oculta en heces, eso es SOH, o puede aparecer con OHS o HOS.
sangre oculta em heces, coprocultivo e coproparasitológico, fundamental, isso é para buscar se temos sangue oculta em heces, obviamente, que pode nos indicar ou na colite ulcerosa, ou na enfermedade de Crohn, pero generalmente colite ulcerosa. Coprocultivo e coproparasitológico. Coprocultivo é o cultivo de la matéria fecal e coproparasitológico é buscar parásitos em la matéria fecal, búsqueda de leucócitos em matéria fecal, búsqueda de Clostridium difficile. Generalmente, o Clostridium difficile, nós não buscamos a todos os pacientes, se busca solamente se nós temos uma suspeita de uma colitis pseudomembranosa, que é uma colitis que forma muitas membranas. Teste de Van Kammer, já vamos falar que é o teste de Van Kammer. Teste de la D-xilosa e de la calprotectina fetal e teste de função pancreática, elastasa e lipasa. Bueno, nosotros entonces, obviamente, Clostridium difficile, se sospechamos de uma diarreia pseudomembranosa, buscamos Clostridium difficile, se não se deixa, não se busca habitualmente. Van de Kammer, para que serve esse teste Van de Kammer? El Van de Kammer sirve basicamente para evaluar a quantidade de grasa que há em las heces, ou seja, evalua se o paciente tem uma mala absorção de grasas. Isso é o teste Van de Kammer. Em laboratório, que nós vamos pedir? Hemograma completo, PCR, anticorpos não, hormonas tiroideas, anticuerpos para enfermedade celíaca e estudo de hierro, ferritina e coagulação. Basicamente, um laboratório completo para esse paciente, para evaluar se não tem anemia, se não tem alteração da transferrina, ferritina. Então, e também é importante buscar as hormonas tiroideas, fundamentalmente quando suspeitamos de uma diarreia que seja motora, por conta do hipertiroidismo. Pero, obviamente, muitas das vezes o paciente já vem com uma clínica de hipertiroidismo. Piel muy grasosa, los ojos saltados, no voy a decir qué docente parece, pero tenía un docente ahí en segundo año que tenía los ojos muy saltados. Entonces, por ahí nosotros nos acordamos de algunas cositas ahí que nos indica qué patología puede tener nuestro paciente. Imagen para diarreias crônicas, vamos a pedir colonoscopia e rectosigmoidoscopia, trânsito baritado no intestino delgado e TAC e PET, se suspeitamos de, por exemplo, um tumor carcinoide. Colonoscopia para evaluar todo o cólon, se não há, por exemplo, na enfermidade de Crohn, na colite ulcerosa. Rectosigmoidoscopia, se não há, por exemplo, algum tumor no recto sigmoide, porque o tumor, quando temos, ojalá nunca vamos ter um tumor, mas quando há um tumor na região do recto, esse tumor ocasiona uma obstrução da luz. Sí, y esa obstrucción de la luz puede formar acá arriba, imaginen que acá tiene el ano, acá arriba va se depositando las heces, el paciente queda constipado y entonces puede generar un fecaloma. Y es muy frecuente que en el fecaloma, como tenemos una obstrucción intestinal muy baja, el fecaloma empiece a ocasionar una diarrea por escurrimiento alrededor del fecaloma. O sea, tenemos acá el ano, acá el fecaloma, y entonces alrededor desse fecaloma empieza a ocorrer uma diarreia, uma dissolução desse fecaloma, e então empieza a ter uma diarreia, que generalmente o paciente não tem sensação assim que essa diarreia aparece fundamentalmente em las roupas íntimas do paciente, ou seja, o paciente não vai de corpo, simplesmente está caminhando aí e vê que está cagado. Basicamente é assim. Eu tive meu abuelo que morreu por um câncer de intestino e foi isso que passava com ele. Por exemplo, por último, não sabia que tinha câncer, tinha muito dolor e nunca falava nada. Então, foi levando com o tempo, o câncer foi dando muitas metástases e então, no último momento, foi a la consulta, descobriram que tinha um câncer. E esse câncer estava ocasionando que tinha um fecaloma, e esse fecaloma causava escorrimento, essa diarreia alrededor do fecaloma, e o paciente pensa que tem uma diarreia, mas em realidade, como não vai de corpo, é solamente uma diarreia que escorre por os lados do fecaloma. Basicamente isso.
Y por eso que es importante nosotros siempre buscar por la colonoscopia y rectosigmoidoscopia si no hay, por ejemplo, un tumor ahí justo en el final del tracto digestivo. Bueno, hablamos de diarreas crónicas, ¿sí? Hablamos las generalidades de las diarreas crónicas. ¿Qué es lo más importante hasta acá? Después nosotros vamos a ver ese estudio de heces en las malabsortivas. Pero ¿qué es lo más importante? Todos esos estudios, de la de Chilosa, del Van de Câmara, nosotros vamos a ver ahora. Pero básicamente lo más importante hasta acá es saber la clasificación, las características de cada diarrea, exudativa, osmótica, todas las que ya hablamos, estoy un poquito afectado la cabeza, pero todas las que ya hablamos, es importante saber las características, sí o sí, porque eso puede preguntar en un escrito. Y básicamente vamos a las diarreas malabsortivas. Bueno, sé que parece mucha cosa, pero traté de maximizar, dejarlo más sencillo. Y vamos ahora para las diarreas malabsortivas. Las diarreas malabsortivas tenemos que fundamentalmente saber las fases da absorção intestinal. Temos uma fase luminar, uma fase mucosa e uma fase pós-absortiva. Fase luminar é todo aquilo que está na luz do intestino ou do trato digestivo, que é quando as secreções gástricas, biliares e pancreáticas hidrolisam as graxas, proteínas e hidratos de carbono. Ou seja, as secreções gástricas, biliares e pancreáticas tratam de fazer com que macromoléculas quedem em micromoléculas, degrada, rompe essas moléculas para que nós consigamos absorver. Se, por exemplo, temos uma alteração ou em los ácidos biliares, no estômago, ou hasta mesmo, como por exemplo na acloridria, ou a cloridria é acloridria, ausência de cloro, que aí tem um pH muito básico, então se não degrada perfeitamente as proteínas, fundamentalmente. E quando nós temos déficit de lipasa, amilasa e tripsina, de que são as enzimas pancreáticas, nós temos uma diarreia por mala absorção. Se não degrada de macro a micromoléculas, não conseguimos absorver essas moléculas, e então se genera uma diarreia mala absortiva. Quando temos uma afectação na mucosa, ou seja, temos diretamente em la mucosa do intestino alguma enfermidade, isso pode generar uma diarreia mala absortivas por conta que em la fase mucosa é quando temos o último passo de hidrólisis para fundamentalmente quebrar essas macromoléculas. Então, quando temos essa hidrólisis, nós temos uma alteração da absorção na fase intestinal. Qual é a enfermidade que afeta a fase mucosa? Um exemplo só para não quedar tão perdido. Uma enfermidade que afeta a fase da mucosa é a enfermidade celíaca. Então, se nós nos acordamos que, por exemplo, acá na fase luminar tinha, por exemplo, na acloridria, que é a ausência de enzimas, e na fase mucosa temos uma enfermidade celíaca, queda mais fácil pensar que na fase pós-absortiva nós temos uma incapacidade de incorporação dos nutrientes. Então, se nós pensamos, se esse paciente tem incapacidade de absorção dos nutrientes, ou seja, de transporte, nós acá temos que pensar que transporta os nutrientes? É a sangue. Então, se temos uma obstrução sanguínea ou uma obstrução linfática, nós temos uma mala absorção na fase pós-absortiva. Por quê? Os nutrientes não podem ser mobilizados por conta dessa obstrução linfática ou sanguínea que está ocasionada. Então, fase luminar em la luz, mucosa em la mucosa e pós-absortiva, fundamentalmente vasos sanguíneos. Vamos agora mirar as causas. Quais são as causas em cada fase? Fase luminar, relacionada então às enzimas tanto gástricas, duodenais e ácidos biliares. Duodenais não, pancreáticas e ácidos biliares. Então, na fase luminar, quais são as patologias que podemos ter? Acloridria, gastroparesia, sobrecrescimento bacteriano e síndrome da asa ciega. Fase mucosa, temos o síndrome do intestino corto, alteração da absorção em celiaquia, déficit de lactasa e a beta-lipoproteinemia, enfermidade raríssima, se pulse acá só para memorizar mais uma. E fase de transporte, quando temos obstrução linfática ou sanguínea. Então, sabendo o que passa em cada fase, por lo menos uma ideia da fisiopata, nós conseguimos associar a las causas. Bueno, diarreas malabsortivas
¿cómo van a se presentar delante de nosotros? Generalmente los pacientes tienen heces abundantes, pastosas y que flotan en el agua y son malolientes. Eso es muy característico. Flotam en el agua. ¿Por qué flotam? Quanto maior a cantidade de grasa que tenha uma matéria fecal, menor é a densidade. Então, se flota en el agua. ¿Sí? Eso es importante. Por eso que cuando nosotros intentamos, no voy a decir eso, pero lo que es importante acá es que tenemos deposiciones abundantes que flotan en el agua y son malolientes. Generalmente tiene signos de ADEC, o sea, cualquier alteración de la vitamina A, D, E y K, porque son vitaminas liposolubles y si no conseguimos absorber essas vitaminas, que são lípidos, nosotros tenemos un déficit de las mismas. Puede presentar edema, citis, por cuenta de la hipoproteinemia, neuropatia periférica, osteoporosis. Entonces, todo eso está relacionado a las diarreas malabsortivas. Muy, muy importante saber, por lo menos, el básico de la clínica, que son esas que flotan en el agua, malolientes y son pastosas. Aí vamos, metodologia de estudio. Muy, pero muy importante. Eso sí, vão a prestar bastante atenção, porque essa sim é uma parte muito importante da classe. Quando temos mala absorção de graças, sim, temos que pensar em fazer dois testes, fundamentalmente. Temos o teste del aliento com trioleína com carbono 13 marcado e o teste de Van de Kammer. O teste de Van de Kammer é basicamente serve para quantificar a quantidade de graça, sim, por 3 dias consecutivos, dando ao paciente uma sobrecarga de grasa, ou seja, damos 100 gramos de grasa por dia a mais de sua alimentação normal, e o valor normal, quando nós medimos, seria de 6 a 7 gramos por dia de grasa. E esse paciente tem mais de 7 gramos por dia de grasa em suas heces. Então, que é o teste de Van den Kammer? Fundamentalmente para evaluar a quantidade de grasa que o paciente ingiere. Por exemplo, se o paciente ingiere 100 gramos a mais, o normal seria sair para abaixo por dia 6 a 7 gramos. Pero acá, quando temos mala absorção de grasas, vamos a ter paciente que excreta mais de 7 gramos por dia de grasa. Então, isso é o teste de Van den Kammer. Teste de aliento com trioleína marcada com carbono 13 é basicamente para evaluar também a mala absorção de grasas. O paciente toma via oral, como se fosse um juguito com essa trioleína com carbono 13 marcado, e se mide esse carbono 13 em el dióxido de carbono del aire expirado. O sea, el paciente expira por una boquilla y entonces mira cuánto de trioleína carbono 13 marcado el paciente expira, porque quanto maior a quantidade de trioleína que o paciente expira, significa que foi mais absorvido, e quanto menor a quantidade de trioleína que o paciente expira, menor é a absorção de grasas. Bueno, vamos passar agora a mala absorção de carboidratos. E aí temos fundamentalmente os testes que são respiratórios, para evaluar a intolerância à lactasa ou fructasa. Pero basicamente assim, o mais sencillo é, Van de Kammer sempre pergunta, se teste de aliento com trioleína, com carbono 13, pode perguntar, pero não é, e os testes respiratórios acá, que estão falando do déficit de carboidratos, mala absorção de carboidratos, que é déficit de lactasa, e ou fructasa, generalmente se pergunta, sim? Então, que há que saber? Que o paciente ingere umas substâncias que é marcado radioativamente e depois expira por uma boquilha e mide a quantidade que expirou dessa substância. Quanto maior a quantidade que expira, mais é a absorção. E quanto menor expira, menos é a absorção dessas substâncias, como, por exemplo, os carboidratos. Depois, nós temos que evaluar a integridade da mucosa. O que quer dizer integridade da mucosa? Quer dizer, basicamente, como está nossa mucosa. Se tem, por exemplo, na celiaquia, alguma infiltração por linfocitos eosinófilos aí na mucosa que está atrapando a absorção. Ou seja, acá, quando nós falamos acá, mala absorção de grasas, de carboidratos, estamos fundamentalmente falando da fase luminal. Quando nós evaluamos a integridade da mucosa, estamos evaluando a fase
que es la fase intermedia de los tres procesos, la fase mucosa. Na fase mucosa, nós temos três testes fundamentais que são muito importantes saber. ¿Sí? Temos a decilosa ou dechilosa, como queiram chamar, elastasa fecal e biópsia intestinal. A decilosa sí, é uma substância que o paciente também vai ingerir via oral. La dechilosa é uma substância que não necessita, guardem essa palavrita, não necessita de nenhum processo de la fase luminal. Ou seja, quer dizer que se eu dou dechilosa, independentemente se eu tenho boa secreção de ácidos biliares, boa secreção de ácido gástrico e boa secreção de enzimas pancreáticas, não importa se estão buenas ou estão malas, porque não depende de nenhum desses três processos para ser absorvido por la mucosa. Então, nós para evaluar a mucosa, vamos utilizar a dechilosa para fundamentalmente diferenciar se é de fase luminal ou se é de fase mucosa. ¿Sí? Não depende de nenhuma enzima, ou seja, não depende da luz del trato digestivo. Então, o paciente toma essa destilosa e depois se mide em suero e em urina. O que vai passar em la dechilosa ou decilosa? Se o paciente tem mais de 5 gramos em urina, depois de 5 horas de tomado essa destilosa, ¿sí? Ou mais de 20 gramos em suero depois de 1 hora depois de tomado, quer dizer que o paciente tiene uma absorção mucosa boa. Se o paciente tem menos de 5 em urina depois de 5 horas, e se tem menos de 20 em suero depois de 1 hora, quer dizer que o paciente tem uma alteração em la mucosa e então temos que buscar a causa. Basicamente é assim. Então, dechilosa via oral, depois se mide em suero e em la urina. ¿Sí? 5 e 20 gramos em 5 horas, 20 gramos em 1 hora. Basicamente é assim. É bem acessível, parece uma coisa de outro mundo, mas não é difícil. Eu sei que o primeiro contato com isso é horrível, mas depois quando revemos a classe, e essa é uma classe que eu quero que reveas, sí, que mire de novo, é porque generalmente esses testes acá são uma porqueria e se pergunta. Então, muito importante. Dechilosa, então, não depende, já foi pergunta descrita, não depende de nenhum processo de la luz, ou seja, depende de função pancreática, função gástrica e função biliar. Elastasa fecal. Elastasa fecal é fundamentalmente para diferenciar se o paciente tem um déficit del pâncreas, ¿sí? Del pâncreas, ou se tem uma alteração intestinal. Porque se o paciente tem uma alteração na mucosa, a elastasa fecal vai estar diminuída. E se o paciente tem elastasa fecal vai estar diminuída. E se o paciente tem uma afectação pancreática, a elastasa fecal vai estar em valores normais. E depois, outra coisa para evaluar a integridade da mucosa, temos a biópsia intestinal. Depois, temos outras cositas que sí pode perguntar, que é a evaluação da absorção de vitamina B12, que se hace com o teste de Schilling, é Schilling o nome. Depois, temos a evaluação de las sales biliares, que acá sim, nós vamos utilizar o ácido taurosexicólico, sim, marcado com selênio 75, para evaluar a mala absorção de sales biliares, e depois também teremos um teste que serve para a avaliação do sobrecrescimento bacteriano, que também pode ser com um cultivo da matéria fecal, pode ser também com teste do aliento, que são os testes respiratórios ou expiratórios, e também temos a prueba terapêutica com antibiótico. Que é a prueba terapêutica antibiótico? Se dá antibiótico ao paciente e se o paciente deixa de ter a diarreia, quer dizer que tratamos nosso paciente do sobrecrescimento bacteriano. Basicamente é isso, de maneira então bem
resumida é que nós temos que dividir o paciente que tenha uma alteração na luz ou na mucosa. Fundamentalmente essas duas. Se tem na luz, vamos mirar a malabsorção de grasas, de carboidratos. Se tem, por exemplo, sospechamos de uma celiaquia, vamos evaluar a integridade da mucosa com a prova de D-xilosa e a elastase fecal. E também biópsia intestinal, obviamente, para ver essa mucosa no microscópio óptico. Depois temos outros estudos, que é a avaliação da absorção de B12 com o teste de Schilling, avaliação da malabsorção das sales biliares e avaliação do sobrecrescimento bacteriano. Com esses três testes aí que recém li. É muita coisa, é muita informação nova, então pausa o vídeo e qualquer coisa volver e tratar de entender, de memorizar esse pobrecito acá de uma maneira mais sencilla, porque eu sei que essa parte é bem pesada, porque não se assemelha com nada, então basicamente todo novo, todo novo. Bueno, seguindo com las malabsortivas, entonces si nosotros tenemos algunas enfermedades que causan malabsorción, es por ejemplo la malabsorción de ácidos biliares. Es cuando tenemos enfermedad o resección del líquido terminal por tumores, infecciones crónicas o colicistectomía, cuando se saca la vesícula. Generalmente, la malabsorción de ácidos biliares, como queda goteando el ácido biliar, la bilis, quando se saca a vesícula, se deixa o colédoco diretamente comunicado de maneira intermitente com na segunda ampolha, na ampolha de Vater, na segunda porção do duodeno. Então, quando nós temos o goteio, que queda goteando aí intermitente, de maneira contínua, não intermitente, de maneira contínua, no duodeno, nós podemos ter malabsorção de ácidos biliares. Por isso que é uma complicação da colecistectomia, queda goteando aí e dá uma mala absorção de ácidos biliares. Pode ser também por anomalias do transporte de sales biliares, como algumas diarreias idiopáticas, e quando estamos falando de sobrecrescimento bacteriano, pode generar uma mala absorção. Por quê? Porque, como eu disse antes, compite com nosso próprio corpo a absorção. Então, causa uma mala absorção para nós e, em cima, causa diarreia. Pode causar uma malnutrição proteica e anemia macrocítica, porque consome todo o B12, as bactérias lhe gustam muito o B12, e são por consumo bacteriano, ou seja, comem todas essas proteínas e essa anemia macrocítica. Então, sobrecrescimento bacteriano, nós vamos buscar, e o paciente tem que, se tem déficit de B12, tem uma anemia macrocítica, quando o volume corpuscular médio está maior de 100 fentolitros, e tem uma malnutrição proteica, ou seja, tem uma hipoalbuminemia. Então, se o paciente que tem hipoalbuminemia e anemia macrocítica, ojo que pode ser uma diarreia malabsortiva por conta de sobrecrescimento bacteriano. O tratamento se faz com ciclos de antibiótico, já falamos que tinha na prova terapêutica aí, que é com metronidazol ou amoxiclavulânico. Sim, basicamente, generalmente se utiliza amoxiclavulânico porque suele ser suficiente para tratar o crescimento bacteriano e generalmente não tem muitas contraindicações. E temos o síndrome do intestino curto. O que é o síndrome do intestino curto? ¿Sí? O síndrome do intestino curto é, por exemplo, um paciente que vamos ver nas próximas classes, um paciente que teve uma enfermidade de Crohn. A enfermidade de Crohn se dá em partes e afeta todo o intestino, toda a parede. Então, como se dá em partes, muitas das vezes, nessa inflamação aí em uma determinada região, pode ocasionar uma estenose. Temos um tipo de enfermidade de Crohn que pode ocasionar a estenose. É uma complicação frequente dessa enfermidade. Então, quando temos uma estenose, por exemplo, no jejum, temos que sacar essa porção, temos que fazer uma ressecção dessa porção e então o paciente vai quedando cada vez mais com o intestino acortado. Dependendo do número de cirurgias, por conta dessas complicações, o paciente vai sacando pedacitos do intestino e pode quedar com síndrome do intestino curto. Que é o síndrome do intestino curto? É quando temos um intestino curto, obviamente. Generalmente, esses pacientes, quando têm menos de 2 metros de intestino, vão apresentar síndrome de intestino curto. Como nós já falamos antes, é quando temos uma menor quantidade de base, ou seja, quantidade de que dá menos tempo e em menor área para absorver. Então, não ocasiona uma absorção completa
de todas las, de todas essas, como é? Todas essas substâncias. Vamos agora às enfermidades um pouquinho mais específicas. São enfermidades que são mais características e são mais sencillas de memorizar. Bueno, nosotros entonces vamos a ver la enfermedad de Whipple. ¿Qué es la enfermedad de Whipple? Es una infección por Troferima whipplei, eso es muy importante, puede entrar en un escrito. Sí, enfermedad de Whipple es una infección del intestino delgado por Troferima whipplei, creo que es así, Whipple. Sí. Tiene una afectación extraintestinal difusa que afecta articulaciones, sistema nervioso central, afectación ocular, ganglios, hígado y corazón, y el diagnóstico se hace por videoendoscopia y biopsia. Pero fundamentalmente el paciente con la clínica de diarrea mal absortiva, esteatorrea y desnutrición, y se hace con veda y biopsia. ¿Cuál es el tratamiento? Y eso sí o sí pregunta. Meropenem ou ceftriaxona intravenoso por 15 dias. Se hace um tratamento de mantenimento por 1 ano, ¿sí? Que se hace al inicio del diagnóstico, se hace com trimethoprim sulfametoxazol. Então, como essa é pergunta, vamos a memorizar um pouquinho. A enfermidade de Whipple é uma enfermidade mal absortiva que é generada por la Troferima whipplei. Diagnóstico é veda e biópsia, se vê o bitito na biópsia, e diagnóstico, tratamento, o mais importante é saber que trimethoprim sulfa por 1 ano, se iniciar o diagnóstico, e se pode utilizar meropenem ou ceftriaxonas intravenosa por 15 dias. Qual é o ponto? Se nós não tratamos esse bitito de maneira adequada, o paciente vai ter afectação extraintestinal. Ou seja, pode ter afectação cardíaca, gânglios, coração, ocular e hepático. Ojo, porque é pergunta de exame, então vamos memorizar o tratamento que generalmente se pide. Sprue tropical, que é? Puse acá na fotito, ganas de ir à playa, pero basicamente não se sabe a causa. Sprue tropical tem uma característica que o paciente vai ter uma afectação igual em todo o intestino delgado, que é qual é a característica dessa afectação? É basicamente um infiltrado inflamatório muito intenso da mucosa. E há uma atrofia, pero é menos intensa que a enfermidade celíaca. E acordo com muito hincapié que é desconhecido, ou seja, é de etiologia idiopática. Disminuye sobre todo el ácido fólico, entonces si no tenemos ácido fólico no tenemos absorción de B12 y el tratamiento es tetraciclinas más ácido fólico. Como pueden ver, Whipple, Sprue tropical y las próximas que nosotros vamos a ver generalmente son un poquito más cortas y más sencillas de memorizar, entonces son más concisas. El tratamiento es fundamental acá y puse en negrito lo que más llama la atención, que Sprue tropical tem diminuição de ácido fólico e não somente B12. Tratamento antibiótico. Enteropatias, pero não se sabe a causa ou reneso, e o tratamento é antibiótico. Então, por aí pode ser uma trampita e agora já sabemos como proceder de acordo a isso. Enteropatia perdedora de proteínas. O que quer dizer isso? Que tem uma afectação no intestino que perde proteínas. Pode ser idiopático, por afectação da mucosa intestinal, obstrução linfática ou enfermidade cardíaca. Idiopático, obviamente, não se sabe a causa. ¿Sí? Pode ser chamada também enteropatia proteinorreica, essa enfermidade. Por afectação da mucosa intestinal, é quando não temos a capacidade de absorver ou quando se elimina muita proteína por essa afectação. Como é, por exemplo, o que passa no Crohn, na colitis ulcerosa, celiaquia e Whipple. Nosotros tenemos una afectación a la mucosa y eso impide la absorción y favorece la excreción de esas proteínas. Entonces, el paciente, como es enteropatía perdedora de proteínas, tiene una hipoalbuminemia, fundamentalmente. La albúmina está descendida de sus valores normales, o sea, está menor de 3 ou 2,8, ¿sí? Dependendo de la gravedad de esa hipoalbuminemia. Bueno, obstrucción linfática. Tumores, obstrução do conducto torácico, linfadenites e tuberculose são as causas de enteropatia perdedora de proteínas. Quais são as causas que temos que sim ou sim saber?
enteropatias, perdedor de proteínas, colite ulcerosa e celiaquia. Acá, de la obstrucción linfática, tuberculose e tumores que podem obstruir o conducto torácico. E enfermidade cardíaca, eu não sei por que pergunta muito isso. ¿Sí? Não é que pergunta muito, mas já vi perguntar. Cardiopatias direitas e pericardite constrictiva causam um fluxo retrógrado. Então, se acá, quando temos uma enfermidade cardíaca, se como falamos antes, temos uma afectação na fase pós-absortiva. O paciente não consegue, o corpo do paciente não consegue trasladar essas proteínas, essa absorção hacia o corpo. Então, queda um refluxo aí, queda uma estase sanguínea e vai causar uma perda de proteínas. Como se hace o diagnóstico de la enteropatia perdedora de proteínas? O diagnóstico se hace por la clínica, que é basicamente os edemas e diminuição da albúmina, e não tem enfermidade hepática ou renal, isso é muito importante, não tem nenhuma alteração nas enzimas hepáticas e tampouco renal. Imagem se hace para descartar os linfomas e massas que comprimem o conducto torácico e ecografia se há uma enfermidade celíaca. Então, o que temos que saber na enteropatia perdedora de proteínas? Algumas das causas, a clínica, que são os edemas e diminuição da albúmina, e as imagens que vão a pedir. E, obviamente, o laboratório. Tratamento, se trata la causa, e dietas pobres em graxas e suplemento de triglicéridos de cadena média. Parece ser muita coisa, pero não é. Eu falei que vai ser uma classe um pouquinho mais larga do habitual, então, muita água, porque já estamos quase terminando. Essas patologias, essas enfermidades, eu creio que são um pouquinho mais fáceis, pero temos que prestar alguma atenção a alguns detalhes. Depois, enfermidade celíaca. Temos uma alteração da mucosa absortiva. Temos uma infiltração inflamatória e tendência à atrofia velocitária. E alguns fatores relacionados com o ambiente podem ser ocasionados como fatores ambientais, genéticos e imunológicos. O paciente não pode comer nada com trigo, avena, cevada e centeno, ou seja, com TAC. Muitas das embalagens aí que vêm dizem sem TAC, que é trigo, avena, cevada e centeno, que é fundamentalmente para pacientes celíacos. Quais são os anticorpos de la celiaquia? Só para ser uma observação, enfermidade celíaca é basicamente quando temos uma formação de autoanticorpos contra seu próprio intestino. ¿Sí? Só para fazer uma introdução acá. O paciente ingere trigo, avena, cevada e centeno, produz autoanticorpos e esses anticorpos pensam que seu próprio intestino é um corpo estranho. Então, vão no intestino e le golpeiam a full e vai generar uma atrofia velocitária. Isso é a enfermidade celíaca em rasgos bem generais. Quais são os anticorpos que temos na enfermidade celíaca e que generalmente é pergunta de exame? Temos o anticorpo transglutaminasa tisular, antiendomício, o péptido deaminado de gliadina e o antigliadina. Esses são os 4 anticorpos principais que nós temos e o que há que saber é que são esses os anticorpos e são eles que nós vamos buscar quando suspeitamos que um paciente tem celiaquia. Qual é o ponto de uma enfermidade celíaca? O mais característico é que os docentes vão nos dar um caso clínico que generalmente está relacionado a alguma ingesta alimentar, ojo nisso, ingesta alimentar ou o paciente trabalha em algum lugar que tem muito TAC. Por exemplo, o paciente trabalha, não come, pelo trabalho em uma paneria. A paneria tem muito contato com iba a dizer arena, pero é trigo. Farinha de trigo, la harina de trigo. Então, somente por el paciente não necessita comer, solamente inspirar, pode generar na enfermidade celíaca se o paciente é predisposto. Vamos ver depois que está relacionado com o HLA-DQ2, mas basicamente, o importante é saber que eles não vão dar um caso clínico com um paciente que generalmente está muito associado a dermatite atópica, a afectações alérgicas,
E eles não vão dizer que o paciente, por exemplo, trabalha em uma panaderia, ¿sí? E consultou por dermatitis atópica, que pode ter o paciente. Não vão dar um paciente com 70 anos que comeu um pão e está com celiaquia. Não, generalmente são pacientes jovens, sim, jovens, o diagnóstico generalmente de celiaquia são pacientes jovens e são pacientes que têm maior associação a outras manifestações clínicas. Como se faz o diagnóstico, então? O diagnóstico se hace por la anamnesis, fundamentalmente perguntar se há antecedentes familiares, antecedentes personais de celiaquia, e exames complementares, como o teste de destilosa, que esse teste nós vamos evaluar fundamentalmente a integridade da mucosa, é o teste que se toma via oral e que não depende de fatores de la luz, por exemplo, as enzimas aí que eram secretadas, e solamente depende de la fase mucosa. Qual é o ponto? Se nós temos isso, esse tipo de intestino que é o normal, essas criptas intestinais, quer dizer que tem muito mais área absortiva. Em câmbio, um paciente celíaco, eu ia dizer, que merda, um paciente celíaco tem acila, não tem criptas, então se tem uma atrofia velocitária, diminui muito sua capacidade absortiva e então o paciente tem uma diarreia. Teste de Van de Kammer, se acorda para que servia? Isso, para grasa, sim? Fundamentalmente vai evaluar grasa. E laboratório, uma cosita aí, por isso que eu pus estrellita, pode dar enzimas hepáticas elevadas, transaminasas. Ojo en eso, ojo en eso. La história clínica pode estar faltando algumas características del caso clínico, pode estar faltando, pero se tem transaminasas elevadas e anticorpos antigliadina, antidomício elevados, ojo, porque provavelmente é uma celiaquia. Muitas das vezes nos confundimos com as transaminases elevadas ou ter alguma afectação hepática. Não, a celiaquia pode generar afectações hepáticas. Não é afectações, sino que aumento das enzimas hepáticas. Imagem, trânsito varitado e biópsia. Fundamentalmente, é necessário a biópsia para a determinação de celiaquia. E quando hacemos a biópsia, temos que classificar que é a graduação ao score de Marsh. Que é o score de Marsh? É quando hicimos uma biópsia do intestino do paciente, se vai ao patólogo e o patólogo indica se é grado 0, 1, 2, 3 ou 4 de Marsh. Que tem e por que eu puse esses graditos acá? Porque já foram perguntados. Então, grado 0 é quando a mucosa não tem atrofia, está normal, ¿sí? É negativo para a enfermidade celíaca. Grado 1 tem aumento de los linfocitos intraepiteliales de 20 a 25% células epiteliales. Isso já foi perguntado em oral, ojo. Grado 2 tem hiperplasia de las criptas, infiltrado crônico em sua mucosa. Grado 3 tem atrofia velocitária leve, 3.2 atrofia velocitária subtotal moderada e grado 3 atrofia velocitária total ou incompleta, que seria essa. Então, ojo en eso porque podem perguntar graduação de March. E o tratamento da enfermidade celíaca, como já sabemos, é uma dieta sem glúten, sem TAC, trigo, avena, cevada e centeno, são intolerantes ao glúten. Se controla o tratamento com o anticuerpo IgA anti-TTG, o antiendomício, e se hace biópsia a cada 6 a 12 meses depois de iniciar a dieta sem glúten, para evaluar se todavia tem linfocitos, porque são os linfocitos que fazem a merda no intestino, que destruem o intestino. Se temos um paciente que está refractário ao tratamento, em la biópsia não melhorou, temos que buscar se o paciente realmente deixou de comer o TAC, trigo, avena, cevada e centeno, alimentos com TAC, ou se tem espru e colágeno ou aparição de linfoma T. Esse linfoma T e espru e colágeno, ¿sí? São uma das principais complicações da enfermidade celíaca. Acordando que muitas das vezes dá um caso clínico que o paciente que não hizo corretamente o tratamento evoluciona a um câncer intestinal, como por exemplo o linfoma. Então, ojo nisso porque
Son dos patologías muy graves y que empeoran mucho el pronóstico del paciente. La sobrevida cae muchísimo. Entonces, esporo de colágeno es cuando el paciente tiene depósito de colágeno en la lámina propia y responde muy poco a los corticoides. Y linfoma T aparece después de varios años que el paciente no hizo el tratamiento adecuado para su enfermedad celíaca. Ojo, ojo, porque el paciente celíaco puede evolucionar para un câncer. Entonces, enfermedad celíaca se da en pacientes predispuestos con una alteración HLA DQ2 o DQ8. DQ2 fundamentalmente está en el cromosoma 6. Esa tableta es el resumen de enfermedad celíaca muy sencilla y muy importante. Intolerancia al gluten, o sea, a la gliadina, y hay generación de anticuerpos contra la transglutaminasa, o sea, la IgA. Manifestaciones clínicas: diarrea, pérdida de peso, distensión abdominal y esteatorrea. Se puede complicar con linfoma intestinal. Sí, ojo en eso, ojo en eso. Muchas de las veces entra en los choice con el linfoma intestinal. Diagnóstico: determinación de los anticuerpos, ¿sí? IgA, biopsia del intestino confirma. Entonces, sí, la biopsia es confirmatoria. ¿Puedo tener solamente aumento de las enzimas sin alteración histológica? Sí, puede haber aumento de los anticuerpos sin alteración histológica, pero fundamentalmente se da en estadios iniciales. Tratamiento: en la dieta sin gluten no hay que hacer, y si es refractario, se da corticoides. Eso es la enfermedad celíaca, causa una atrofia velocitaria. Creo que más sencillo que eso no existe. E agora vamos a la última parte de nossa classe. Graças a Deus já estamos terminando. Eu sei que já está cansada. Então, vamos à última parte e aí já te deixo descansar. Diarreia crônica em HIV é um síntoma frequente em pacientes por HIV. Recordando que os pacientes HIV têm a imunidade dependendo de acordo a sua carga viral. Se muita carga viral, tem provavelmente infecções oportunistas. Incidência de 40 a 90%, principalmente em idades avançadas. Essa tablita, sí ou sí memorizar. Já várias vezes cayó en los escritos, entonces sí ou sí essa tablita temos que memorizar, porque senão perdemos por lo menos uma ou duas choice por conta disso. Bueno, qualquer conteúdo de CD4. Quais são os gérmenes que vão afetar? Salmonella, Campylobacter, tuberculose, Clostridium difficile, Giardia, Entamoeba e Strongyloides stercoralis. Salmonella, acordando só fazendo um parênteses acá, a salmonella depende da quantidade de bititos, de bactérias que o paciente ingeriu. Não é todo mundo que come um pouquinho de mayonesa infectada com salmonella que vai ter a patologia. Se o paciente tem menor de 200 CD4, recordando que é CD4 que contamos acá, o paciente vai pode ter uma infecção oportunista por Cryptosporidium parvum. Se o paciente tem menos de 150 células CD4 por milímetro cúbico, aparece lá a infecção por Histoplasma capsulatum. E se tem menos de 100 células, Isospora beri e Microsporidium. E se tem menos de 50 células, Cytomegalovirus menos de 50 CD4. Sí, e essa é uma tablita que não podemos nos olvidar de mirar antes do escrito. Agradeço sua atenção hasta acá. Eu sei que foi uma classe bem llena, de muita informação, então espero que veas essa classe de novo e qualquer dúvida eu estou à disposição. Saludos e hasta a próxima classe. Nos vemos.